Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 9 de novembro, é do Evangelho de São João, no capítulo 2, versos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: "Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. A palavra de hoje nos conta que Jesus estava chegando para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E nesta Páscoa, ele seria sacrificado na cruz. Então, Jesus entrou no templo e viu ali um bocado de coisa errada. O templo de Deus, o único templo erguido em Israel, foi construído para ser um sinal da presença de Deus no meio do seu povo e para ser também um local de encontro do povo fiel com o seu Deus. No templo, o povo, em sinal de gratidão e adoração, oferecia sacrifícios e louvores. Afinal, aquele povo tinha uma história com Deus. Tinha sido libertado por ele do cativeiro do Egito, celebrado uma aliança com o Senhor, caminhado por 40 anos no deserto e sob sua proteção, e tomado posse da terra que ele prometera aos seus pais. E o templo era o testemunho de tudo isso. A Páscoa era a grande festa para lembrar aquele gesto maravilhoso que Deus tinha realizado em favor daquele povo. Deus tinha tirado aquele povo da escravidão. Deus tinha libertado aquele povo, constituído um povo livre naquela terra prometida. E o que Jesus viu no templo? Jesus viu o templo entregue aos interesses da elite. Uma elite manipuladora que havia instrumentalizado o templo em favor dos seus interesses econômicos e políticos. A sede do Sinédrio, que o condenou, era lá, no templo. Lá eles mandavam, lá os saduceus, beneficiados pela dominação romana em seus negócios e em sua liderança. E Jesus viu um templo que perdeu a razão para a qual existia, de ser um lugar de encontro da comunidade de Israel com o seu Deus, o Deus dos seus pais, o Deus da sua história. E como é que Jesus reagiu?
Primeiro, ele expulsou os comerciantes que vendiam animais para os sacrifícios ou faziam o câmbio das moedas no interior do templo. Foi uma forma de reagir à má utilização que os líderes estavam fazendo do templo. Segundo, que Jesus disse com todas as letras que ele é quem era o templo de verdade. De fato, em Jesus encontramos e honramos o Pai que o enviou. E é no seu corpo entregue e no seu sangue derramado, o único sacrifício que agora conta, que nós somos reconciliados com Deus. E é só por meio dele que nós chegamos ao Pai. Então Jesus é o templo de verdade. E foi assim que Jesus disse: destruam esse templo e eu o construirei em 3 dias. De fato, foi isso que aconteceu. Eles destruíram o templo do seu corpo pela cruel morte de cruz, mas Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas isto, claro, ninguém ali naquela hora entendeu. Então, hoje nós recordamos que o verdadeiro templo é a comunidade dos fiéis, é o povo batizado, é a igreja. O templo de pedra representa a comunidade povo de Deus. E nos lembramos também que Jesus, no tempo da Páscoa, entrou no grande templo de Jerusalém e, depois de ter expulsado os vendedores de animais e os cambistas, apresentou-se como o templo verdadeiro. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício da sua própria vida. Sacrifício este que, de verdade, agrada a Deus e que, com ele, nos reconcilia. Então Jesus é o templo de verdade. Jesus nos conduz ao Pai. Jesus nos conduz, nos mostra quem é o nosso Deus.